Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que você vai ver esse material, mas eu espero que você esteja bem. E dentro do projeto Conversando, o nosso tema hoje é feminismo. E aí eu convidei duas mulheres para conversar um pouco sobre isso, duas mulheres em momentos diferentes, com idades diferentes, mas que têm as suas experiências e vão falar um pouco para a gente sobre elas. A primeira é a Miriam, uma jovem mulher que já nasceu dentro desse contexto, já cresceu ouvindo falar sobre o feminismo. E a minha segunda convidada é a Cleo, professora, historiadora e que nos dá todo um aparato para entender melhor o que é e quais são as suas propostas. Meninas, obrigado por aceitar esse convite, sejam bem-vindas. Eu queria começar perguntando para vocês, afinal, o que é o feminismo e o que ele busca? Vai lá, Miriam. Obrigada, Marcos, pelo convite. Bom, eu acredito que o feminismo, ele luta pela igualdade e ele busca conscientizar essas pessoas como a gente pode alcançar essa igualdade se ajuntando. Cleo. Obrigada, Marcos, pelo convite. Obrigado, Miriam, por ter aceitado em participar. Espero que esse vídeo encontre vocês bem, né, na medida do possível. E o feminismo é uma corrente filosófica, para alguns é uma utopia, e se concretiza como uma luta, né, que vem sendo travada aí por muitos anos, e essas lutas vão sofrendo transformações de acordo com questões pautadas na realidade social do momento que essa luta se concretiza, e sempre lutou por questões de direitos, né, contra sistemas de dominação, mais conhecido como patriarcado, né, que é um sistema marcado pela dominação masculina, enfim, mas a luta do feminismo não se resume unicamente na luta dos direitos das mulheres, né? Mas ele assume uma proporção mais ampla, porque esses direitos, de certa forma, abarcam direitos de todos os cidadãos, né? Não só exclusivamente das mulheres. Claro que a questão da mulher é colocada como ponto central, mas quando as mulheres estão lutando pelos seus direitos, de certa forma, direto ou indiretamente, ela está lutando pelos direitos de homens ou de outros indivíduos que não se encaixam nessas categorias de gênero estabelecidas aí pelo nosso senso comum, né? Uhum. E o feminismo como a gente tem hoje, o movimento como nós temos nos dias de hoje, como que ele nasceu? Foi de um fato histórico? Foi de uma personalidade? Como que ele foi criando esse corpo para chegar aonde ele chegou? Miriam. Eu creio que foi degraus que a gente foi subindo, né? Porque hoje o feminismo ele é mais aceito. Antes não era. Então, eu acredito que a gente, degraus, foi subindo através da Olímpia, de várias feministas que veio revolucionando, a gente só está subindo cada vez mais degrau. A gente está conseguindo ter mais voz. Cleo. Então, na verdade, o feminismo, como todos os movimentos sociais, como todas as lutas políticas, vem passando por transformações, né? Mas tem algumas figuras emblemáticas. A própria Olympe de Gouges, na França, no contexto da Revolução Francesa, então ela escreveu uma declaração dos direitos para as mulheres, né? Tem a Mary Wollstonecraft na Inglaterra, que é contemporânea da Olympe de Gouges, também no século XVIII, desculpa, e ela escrevia sobre os direitos das mulheres, né? Tem a Flora Tristan no século XIX, falando sobre a questão das mulheres operárias. Então tem muitas mulheres, né? E claro que em cada uma dessas épocas surgem algumas mulheres que assumiram o protagonismo dessas lutas, né, de acordo com as suas épocas. E as histórias dessas mulheres vêm sendo resgatadas, né, por uma historiografia ligada à questão de gênero. Mas nas últimas décadas, eu acho que permanecem algumas pautas, né, dos primórdios do feminismo, mas de acordo com a evolução das sociedades, as suas transformações, outras pautas vão surgindo urgentes. Então, eu acho que a Olympe de Gouges, né, e a Mary Wollstonecraft, mas no século XX, a própria Simone de Beauvoir, são alguns dos emblemas dessas lutas, né, essas figuras de mulheres que marcam, de certa forma, a corrente teórica e a luta dos feminismos, né, na nossa contemporaneidade. Vocês estão falando dessa evolução que o mundo está vivendo e que o feminismo ele vai se adequando a isso para buscar as suas pautas, né?
Não sei se a palavra certa seria adequando. Mas por que que o feminismo ainda hoje ele é necessário? Léo. Porque a gente vive uma sociedade marcada por uma desigualdade que ela é evidente, né? Então, a gente não superou a questão da desigualdade marcada por questões sociais, por questões de raça, por questão de gênero, né? Então, diante dessa desigualdade que está colocada na nossa sociedade, que está tão arraigada, né? Então, o feminismo surge como um movimento social, como um movimento político que tenta, de certa forma, romper, né, com essas barreiras e com essas limitações que são colocadas na nossa sociedade por questões sociais. Não só pela questão de gênero, mas também tem a questão de raça e a questão da desigualdade social. Por isso que hoje em dia se fala tanto em interseccionalidade, né? E o feminismo considera outras questões para além da questão do ser mulher, né? Da construção do ser mulher. Então, considerar a questão de raça e considerar a questão de classe social também se faz importante, né? Já puxando um pouco essa fala de vocês, eu queria perguntar, então, um homem, ele pode ser feminista? A gente vê que tem uma grande questão em cima disso. Na opinião de vocês, um homem, ele pode também ser feminista? Miriam. Sim, ele deve ser feminista, sim. Nós, mulheres, somos a protagonista do feminismo, mas o homem é importante também que ele se unam a gente, para se engaje também para acompanhar esse feminismo, para ajudar a gente também, né? Reavaliando os pensamentos dele, reavaliando o machismo, então é bom, bem importante, é necessário, né? Que os homens participem do feminismo. E você, Cleo, o que você acha? Então, a experiência de um homem, né, vai ser diferente da minha experiência como mulher. Mas eu acho que os homens, eles podem e devem, né, se engajar com essas pautas, porque eles são filhos, eles são irmãos, eles são casados, então eles se relacionam com mulheres de múltiplas formas, né? Então, acho importante, sim, esse engajamento dos homens com a causa feminista, apesar das suas vivências e das suas experiências serem marcadas por essa condição de gênero que ele tem de ser homem, né? Então, ele usufrui de algumas coisas na sociedade sem se dar conta disso, pelo fato de ser homem. Então, ele tem que reconhecer esse privilégio dele e, de alguma forma, se engajar aí com essa luta e se tornar nossos companheiros nessa luta travada, né, pela conquista dos direitos e contra esses sistemas de desigualdade e de dominação. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo muito nessa questão, eu acho que é a questão de a mulher ser a protagonista, porque muitas vezes quando a gente fala assim, um homem ele pode ser feminista, as pessoas podem ter a sensação de que o homem quer tomar a vez da mulher e fazer a revolução, ou tomar a frente para buscar esses ideais. E não é isso, pelo que eu estou entendendo o que vocês estão falando. Tá certo? Tá errado? Isso mesmo. O protagonismo sempre vai ser nosso, né? Porque são nossas experiências, né? São nossas realidades, são causas que dizem respeito a nossas vivências a partir da nossa condição, né? Então, o protagonismo tem que ser das mulheres, mas os homens podem engrossar essa luta, né? Podem e devem, né, no meu ponto de vista. E agora eu vou ser espinhoso. Eu perguntei se um homem pode ser feminista. Vou perguntar, uma mulher, ela pode ser machista? Pode, na verdade, existem bastante mulheres machistas, né? Pode, porque o machismo está muito enraizado. Então, a criação criou essa mulher machista, ela nem sabe que está sendo machista, às vezes sabe, e ela só vai reproduzindo isso cada vez mais. E existe, sim, mulheres machistas, é o que mais tem. Eu acho que assim, algumas mulheres, consciente ou inconscientemente, elas reproduzem algumas questões que dizem respeito, né, a práticas machistas, né? Então, como a Miriam disse, né, a questão do sistema de dominação, do patriarcado, a questão dos lugares no senso comum, né, que cada um ocupa e os papéis que cada um deve exercer, estão aí no senso comum de uma forma muito negativa. E, às vezes, algumas dessas mulheres, inconscientemente, elas acabam reproduzindo essas práticas, né, que a gente pode considerar como machista. E o grande problema é isso que a Miriam colocou, né, no momento de educar os seus filhos, né, e as suas filhas. Então, essas práticas se manifestam. Então, criando diferenciações, né, entre o que é ser uma menina e o que é ser um menino, o que um menino pode fazer e o que uma menina pode fazer. Então, eu acho que esse tipo de
de educação é um dos principais representantes assim de questões machistas em nossa sociedade, criar essas definições de papéis, né? E aí desde a infância a criança vai convivendo com esses papéis de gênero que no meu ponto de vista é um grande problema. Por exemplo, menino fica sentado no sofá e a menina lava a louça. É isso? Deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Isso, beleza. E a gente percebe também, quando a gente fala em feminismo, meninas, que existe uma rivalidade. Parece que a gente que está de fora e que vê, às vezes, algumas falas, as pessoas dizendo, parece que é uma rixa, uma rivalidade entre feminismo e machismo. Por que ainda as pessoas, ou muita gente, olha o feminismo como se fosse o oposto do machismo? Elas querem tirar o poder do homem e ficar no poder. Em vez do homem oprimir, vai ser a mulher. Por que ainda existe essa rixa? Vocês estão me dizendo que o feminismo não busca isso, ele busca essa igualdade. Mas no senso comum as pessoas veem como se fosse uma guerra entre homem e mulher. É porque é a falta de informação, né? Ainda mais que tenha nós mulheres como protagonista e cria essa visão de que queremos ficar acima dos homens, e não é isso. É como eles veem a gente como protagonista, acha que a gente quer fazer isso, até pelo nome ser feminismo, que é feminino, aí acha que a gente quer trocar o papel, inverter, mas a gente não quer isso. Aí por isso tem essa rivalidade, falta de informação. Né? Então, porque o feminismo ele se opõe, né, a qualquer forma de dominação, né? Então, contra principalmente o patriarcalismo que vem aí manifestando dominações no decorrer da existência da humanidade, né? Então, a filosofia feminista, a política, as pautas de lutas do feminismo não buscam uma dominação, né? Na verdade, buscam romper com esses limites e com essas barreiras e com os efeitos nocivos que essas dominações vêm gerando, não só contra nós mulheres, mas contra o homem, né? O homem também é vítima do seu próprio machismo e não se dá conta disso. Então, o que a gente tem é um problema de que ainda não se tem uma leitura adequada do que é o feminismo em si e quais são os seus objetivos, né? Que são múltiplos, né? E que podem adotar particularidades dependendo da sociedade onde essas lutas estão colocadas. Então, acho que falta uma questão de conscientização mesmo, como a Miriam falou, é uma falta de informação. O que busca o feminismo. Então, as lutas feministas, as feministas sempre foram vítimas em diferentes momentos de estigmas negativos, né? E aí eu acho que é uma das lutas na contemporaneidade que a gente tem que travar ainda, né? Romper com esses estigmas negativos que permeiam aí uma parcela do senso comum. E aí vocês falando isso, me vem muito na cabeça, por exemplo, às vezes passam algumas manifestações das mulheres, do feminismo, e aí elas colocam os seios para fora, elas tentam mostrar o corpo como forma de protesto. E muitas, até mulheres, acabam dizendo, isso não é feminismo, eu não vou deixar o pelo do meu sovaco crescer, eu não vou deixar de me depilar. Por que as pessoas ainda têm essa associação de que feminismo é colocar o seio para fora, é não se depilar, é não usar maquiagem? Por que as pessoas ainda têm esse olhar de um certo conservadorismo, sei lá como a gente poderia chamar isso, em relação às pautas feministas? Miriam. Essa questão da mulher colocar o seio para fora é totalmente conservadora mesmo, né? Porque a gente não podia fazer isso, não podia mostrar nem o braço. E hoje a gente fazer isso é o cúmulo do absurdo. Se uma mulher seminua faz um anúncio de cerveja, é normal. Aí se uma mulher faz uma manifestação mostrando o seio, é um absurdo. E ninguém sabe o porquê que ela está fazendo isso, né? O objetivo do que ela quer alcançar. Né? A gente realmente, o nosso corpo, a gente tem direito, mas a gente quer alcançar um objetivo sem a sexualização da mulher, né? Sexualizar a parte do seio, e é só um seio. E essa questão que você falou do de depilar, porque a gente defende isso, né? A gente fala assim, olha gente, se você quiser depilar, depila, se não quiser, depila. Só que isso é a busca pela liberdade. Mas se você não quer fazer isso, você não faz. Mas as pessoas criam um padrão que toda feminista tem que mostrar seio, toda feminista não precisa se depilar, toda feminista não precisa se maquiar. Isso é uma mentira, a gente luta pela liberdade. Se sim, sim. Se não quer, não faz. Léo.
Então, eu acho que essa questão de não ser bem recebida, né, essas mulheres nas manifestações públicas que resolvem mostrar os seus corpos, porque a questão, quando o corpo da mulher é sexualizado na propaganda, como a Miriam falou, que é tão comum, né, principalmente nas marcas de cervejas e outras marcas que usam o corpo da mulher como produto de venda. Tudo bem, né? Quando a nudez feminina é para o bel prazer de um consumismo, uma pornografia masculina, enfim, tudo bem. Mas quando a mulher consegue lidar com a questão da sua sexualidade e lidar com a questão do seu corpo como um simbolismo da sua luta, isso, de certa forma, gera um incômodo na sociedade, porque a gente ainda vive numa sociedade muito conservadora, né? E, infelizmente, nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, a gente tem vivenciando isso, né? Como o conservadorismo está presente na nossa sociedade, né? Então, quando a mulher usa o seu corpo, né, usando o seio do lado de fora numa manifestação, esse ato é um simbolismo da sua luta, de dizer, ó, meu corpo, minhas escolhas, eu uso o meu corpo como uma ferramenta política contra o que está posto na sociedade que não me agrada, isso gera um incômodo, né? Mas quando a pornografia é consumida por homens, enfim, ou pela publicidade que usa o corpo da mulher de forma muito comum, né? Vem diminuindo, mas já foi muito comum, né? Se usar o corpo da mulher para se vender determinadas marcas, tudo bem. Mas quando esse corpo assume uma função política, um emblema de uma luta, aí se tem esses problemas, né? Se tem esse incômodo gerado nessa ala conservadora da sociedade. Né? Uhum. E aí você percebe que, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, as pessoas acabam também, dentro dessa perspectiva de que vocês estão trazendo, e dessas mulheres que conseguem romper isso e que conseguem trabalhar com o seu corpo, com a sua sexualidade, não tem esse tabu em relação aos seus próprios limites, prazeres, etc. As pessoas acabam associando isso a feminismo é coisa de lésbica, ou a mulher vai se tornar lésbica. Por que as pessoas ainda se preocupam tanto com isso? Por que isso mexe tanto e se torna tão resistente pela causa feminista? Essa questão de ser lésbica, porque, como você já disse, a gente defende da mulher não se depilar, não usar maquiagem, eles associam isso à masculinidade, né? Aí por isso que associa isso à mulher, a mulher lésbica, a mulher que se impõe, a mulher que fala que está sendo a mulher macho. É por isso que associa isso à lésbica, não tem nada a ver. Então, eu acho, Marcos, que são estereótipos, né, que estão aí no senso comum e que a gente tem que romper. Então, feministas são mulheres de diferentes atitudes e diferentes características e diferentes orientações sexuais. Então, o ser lésbica não quer dizer que eu não vá gostar de homem, desculpa, o ser feminista não quer dizer que eu não vá gostar, não vou me relacionar com homens, ou não, vou me relacionar com homem e mulher, vou me relacionar só com mulher, enfim. Então, é a questão dos estereótipos negativos, né, que circulam, enfim, aí a trajetória das feministas, e não é de agora, né? Então, as mulheres feministas sempre tiveram que lidar com esses estigmas negativos. Então, a gente tem que, eu acho que é uma das questões que tem que estar em voga aí nas agendas, né, das diferentes segmentações aí da luta feminista, é a gente conscientizar mesmo, né? Essa questão de romper com esses estigmas negativos. Então, mulher feminista pode ser o que ela quiser ser, né? Então, você não é obrigada a seguir nenhum padrão, porque justamente é contra isso que o feminismo se coloca, né? O feminismo se coloca contra esses padrões que nos são impostos. Então, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, a gente tem que ter a liberdade de viver o que a gente quer ser o que a gente quer ser, sem sofrer pelas nossas escolhas, né? Então, eu acho que é uma das questões ainda muito importantes de serem levadas na luta dos feminismos contemporâneos, né? Lutar contra esses estigmas negativos, né? Outro tabu também que a gente vê muito em questão, é feminista, vai ter que fazer, é o aborto. Como é que vocês veem isso? Por que essas questões, seja de sexualidade, seja agora em relação ao aborto, as pessoas meio que condicionam como se fosse algo que toda feminista vai fazer? Não gosta de criancinha, não, enfim. Por que me ajuda a entender de onde que vem isso? Por que tem isso? Cléo. Vai lá, Miriam, desculpa. Bom, isso vem do conservadorismo, né? Que mulheres ela tinha que ter filho sim, que aborto é uma coisa assim, que não podia. E essa questão do aborto é outro estereótipo também negativo, né? De que toda mulher tem que abortar, toda mulher tem que fazer isso.
E até mesmo atrapalha as mulheres de ser feminista, né? Porque acha que tem que fazer, toda mulher tem que fazer. E essas ideias que a gente passa de defender, sim, o aborto, aí atrapalha as mulheres até de ser feministas, né? Que acha que tem que abortar também. Por isso que muitas mulheres hoje não são feministas, porque acham que tem que abortar. A gente apoia sim, mas nem todas as mulheres precisam fazer. E também tem muitas feministas que são mães, né? Então não tem muita lógica. Cléo. Então, o aborto é uma questão muito polêmica aí nas agendas das feministas, né? E no Brasil, principalmente a partir da década de 60, né? Meio que gerou algumas divisões aí na luta do feminismo. Então, sem prolongar muitas discussões, é uma questão de saúde pública, né? E aí eu acho que a partir do momento que as pessoas entendem por que o feminismo existe, quais são as questões que ele está colocando, quais são suas prioridades, quais são suas agendas, as pessoas vão entender que não é dessa forma que o aborto é colocado como está no senso comum. Né? Então, só para não me prolongar muito, é uma questão de saúde pública. Né? Então, a gente tem que pensar para além das questões da mulher e uma questão de saúde pública mais ampla. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, são esses estigmas negativos. Né? E, como a Miriam mesmo disse, tem muitas mulheres feministas que são mães, que gostam da maternidade, que exercem essa função de uma forma muito tranquila e com muito prazer. Né? Então, não quer dizer que feminista não queira ser mãe, como também tem muitas feministas que não querem ser mãe por alguma razão. Então, a gente está lidando mais uma vez com esse campo, né, dos estigmas negativos, da falta de informação e de estereótipos que foram consagrados aí de forma muito negativa com relação aos feminismos. Né? Para a gente terminar esse primeiro momento, que já está no nosso horário, como que esses estigmas, seja toda feminista tem que ser lésbica, ou tem que abortar, ou não pode se depilar, como que esses estigmas eles atrapalham o feminismo, o seu projeto, eles atrapalham a sua luta, a sua pauta? Como que isso tudo atrapalha? Como vocês veem isso? Cléo. Eu acho que acaba limitando um pouco a luta do feminismo. Eu acho que, por exemplo, como a gente colocou desde o começo, né? Quando as feministas estão se colocando, elas não estão se colocando unicamente pelo meu direito, pelo seu direito de mulher, né? Elas estão se colocando pelos direitos das outras pessoas. Então, eu acho que acaba prejudicando, por exemplo, que homens ou enfim, outras expressões aí de gênero, acabem abraçando para si também essa luta. Né? Então, eu acho que acaba prejudicando um pouco o apoio da sociedade civil de uma forma mais ampla, né? Porque, de alguma forma, essas pessoas não se sentem identificadas por essas agendas. Né? Mas eu acredito que essa não identificação é justamente por causa desses estigmas. E aí que vem o processo de conscientização. Né? Tem um livro da Chimamanda Ngozi Adichie que ela ensina como ensinar uma criança a ser feminista. Né? Ela discute essa questão. Então, como que o nosso papel como pai e mãe é importante nesse processo de educar nossos filhos com essa consciência, né? No que diz respeito à luta não só das mulheres, mas à luta de direitos entre todas e todos os cidadãos. Né? Então, eu acho que é um processo de conscientização muito longo, Marcos. Eu não vejo com otimismo. E assim, sabe, Cléo, você falando isso me veio muito à cabeça uma coisa que eu sempre falo em sala, né? Como é complicado a gente se isolar nos nossos pequenos grupos ou nesses preconceitos, né? Nesses estigmas. Porque daí eu sou capaz de me solidarizar com o gay que apanha na Paulista, mas eu não sou capaz de me solidarizar com a minha vizinha que apanha do marido. Né? Faz como se aquilo não fosse um problema meu. Por quê? Porque eu não me identifico, eu não percebo o ideal. É muito complicado isso. Meninas, a gente vai dar um tempo. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau. Tchau.